Sermão para o segundo domingo do Advento, sobre as vantagens das tribulações. E como João, estando no cárcere, tivesse ouvido as obras de Cristo. São Mateus 11:2. Nas tribulações, Deus enriquece as suas almas queridas com as maiores graças. Eis que São João, nas suas correntes, chega ao conhecimento das obras de Jesus Cristo. E como João, estando no cárcere, tivesse ouvido as obras de Cristo, grandes são, de fato, as vantagens das tribulações. O Senhor as envia a nós, não porque deseja nossa desgraça, mas porque deseja o nosso bem-estar. Por isso, quando elas nos sobrevêm, devemos abraçá-las com ação de graças e não só nos resignarmos à vontade divina, mas também nos alegrarmos por Deus nos tratar como tratou o seu Filho Jesus Cristo, cuja vida nesta terra foi sempre cheia de tribulações. Mostrarei agora, no primeiro ponto, as vantagens que tiramos das tribulações. E no segundo, indicarei a maneira pela qual devemos suportá-las. Primeiro ponto: sobre as grandes vantagens que tiramos das tribulações. Que sabe aquele que não foi provado? O homem experimentado em muitas coisas tem muitos pensamentos, e o que aprendeu muito falará com sabedoria. Os que vivem na prosperidade e não têm experiência da adversidade, nada sabem do estado de suas almas. Em primeiro lugar, a tribulação abre os olhos que a prosperidade tinha fechado. São Paulo ficou cego depois de Jesus Cristo lhe ter aparecido, e durante a sua cegueira apercebeu-se dos erros em que vivia. Durante sua prisão em Babilônia, o rei Manassés recorreu a Deus, convenceu-se da malícia dos seus pecados e fez penitência por eles. E ele, quando se viu na angústia, orou ao Senhor seu Deus e fez grande penitência diante do Deus de seus pais. O filho pródigo, quando se viu na necessidade de alimentar porcos e afligido pela fome, exclamou: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Em segundo lugar, a tribulação tira do nosso coração todas as afeições às coisas terrenas. Quando uma mãe quer desmamar seu filho, põe-lhe fel na papa para lhe provocar repugnância e induzi-lo a comer melhor. Deus trata-nos de modo semelhante. Para nos desapegar dos bens temporais, mistura-os com fel para que, provando o seu amargor, possamos conceber uma aversão a eles e colocar as nossas afeições nas coisas do céu. Deus, diz Santo Agostinho, mistura a amargura com os prazeres terrenos para que possamos procurar outra felicidade cuja doçura não engana. Em terceiro lugar, os que vivem na prosperidade são molestados por muitas tentações de orgulho, de vanglória, de desejos de adquirir maiores riquezas, grandes honras e maiores prazeres. As tribulações libertam-nos dessas tentações e tornam-nos humildes e contentes no estado em que o Senhor nos colocou. É
por isso que diz o apóstolo, somos castigados pelo Senhor para não sermos condenados com este mundo. Em quarto lugar, pela tribulação, expiamos os pecados que cometemos muito melhor do que pelas obras voluntárias de penitência. Ficai certos, diz Santo Agostinho, de que Deus é médico e de que a tribulação é um remédio salutar. Quão grande é a eficácia da tribulação para curar as feridas causadas por nossos pecados. Por isso, mesmo o santo repreende o pecador que se queixa de Deus por lhe enviar tribulações. Por que, diz ele, te queixas? O que sofres é um remédio, não um castigo. Jó chamou de felizes aqueles homens a quem Deus corrige pela tribulação, porque ele os cura com suas próprias mãos, com que os golpeia e fere. Bem-aventurado o homem a quem Deus corrige, porque ele fere e cura. Dá o golpe e as suas mãos curam. Por isso São Paulo gloriava-se das suas tribulações. Gloriamur in tribulationibus. Em quinto lugar, convencendo-nos de que só Deus é capaz e está disposto a aliviar-nos em nossas misérias, as tribulações nos lembram dele e nos obrigam a recorrer à sua misericórdia. Eles, vendo-se na tribulação, dar-se-ão pressa a recorrer a mim. Por isso, dirigindo-se aos aflitos, disse o Senhor: vinde a mim, todos os que trabalhais, fatigando-vos, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Por isso ele é chamado de auxílio nas tribulações. Quando, diz Davi, quando os fazia morrer, buscavam-no e convertiam-se. Quando os judeus estavam aflitos e foram mortos pelos seus inimigos, lembraram-se do Senhor e voltaram para ele. Em sexto lugar, as tribulações permitem-nos adquirir grandes méritos diante de Deus, dando-nos ocasião de exercitar as virtudes da humildade, da paciência, da resignação à vontade divina. O venerável João d'Ávila dizia que um só bendito seja Deus na adversidade vale mais do que 1000 atos na prosperidade. Tirai de Santo Ambrósio as contendas dos mártires e tereis tirado as suas coroas. Que tesouro de mérito se adquire suportando pacientemente os insultos, a pobreza, a doença. As injúrias dos homens eram um grande objeto dos desejos dos santos, que procuravam ser desprezados por amor a Jesus Cristo e assim tornarem-se semelhantes a Ele. Como é grande o mérito de suportar os inconvenientes da pobreza. Meu Deus e meu tudo, dizia São Francisco de Assis. Exprimindo este sentimento, ele gozou mais das verdadeiras riquezas do que todos os príncipes da terra. Com que verdade, disse Santa Teresa, que quanto menos tivermos aqui, mais gozaremos depois. Como é feliz o homem que pode dizer do seu coração: meu Jesus, só vós me bastais. Se, diz São João Crisóstomo, se te consideras infeliz por seres pobre, és de fato miserável e merecedor de lágrimas.
não porque sejas pobre, mas porque, sendo pobre, não abraças a tua pobreza e te consideras feliz. Sa nedinhos es lacrimis ob hoc, quod miserum te existimas, non ideo quod pauperes. Suportando pacientemente as dores da doença, completa-se uma grande e talvez a maior parte da coroa que nos está preparada no céu. Os doentes queixam-se por vezes de que na doença nada podem fazer, mas enganam-se, porque nas suas enfermidades podem fazer tudo, aceitando os seus sofrimentos com paz e resignação. A cruz de Cristo, de São João Crisóstomo, é a chave do paraíso. São Francisco de Sales costumava dizer: sofrer constantemente por Jesus é a ciência dos santos. Assim, em breve nos tornaremos santos. É pelos sofrimentos que Deus prova os seus servos e os torna dignos de si. Deus tentavit illos et invenit eos dignos é. Porque o Senhor castiga, diz São Paulo, aquele que ama, e açoita todo filho que reconhece por seu. Por isso, Cristo Jesus disse uma vez a Santa Teresa: ficai certos de que as almas mais queridas de meu Pai são as que sofrem as maiores aflições. Daí que Jó tenha dito: se nós recebemos os bens da mão de Deus, por que não havemos de receber também os males? Se de bom grado recebemos de Deus os bens desta terra, por que não havemos de receber mais alegremente as tribulações, que nos são muito mais úteis do que a prosperidade mundana? Informa-nos São Gregório que assim como a chama atiçada pelo vento aumenta, assim a alma se aperfeiçoa quando é oprimida pelas tribulações. Enis flato premitor ut crescat. Para as almas santas, as aflições mais graves são as tentações pelas quais o demônio as impele a ofender a Deus. Mas aqueles que suportam estas tentações com paciência e as afastam recorrendo a Deus em busca de ajuda, adquirirão grandes méritos. E diz São Paulo: Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados além do que podem as vossas forças, antes fará que tireis vantagem da mesma tentação, para poder de suportar. Deus permite que sejamos molestados por tentações, para que, banindo-as, possamos obter maior mérito. Bem-aventurados, diz o Senhor, os que choram, porque serão consolados. São bem-aventurados porque, segundo o apóstolo, as nossas tribulações são momentâneas e muito leves, comparadas com a grandeza da glória que nos hão de obter para a eternidade no céu. Porque o que presentemente é para nós uma tribulação momentânea e ligeira, produz em nós um peso eterno de uma sublime e incomparável glória. É necessário, pois, de São Crisóstomo, suportar as tribulações em paz, porque se as aceitares com resignação, obterás grandes méritos. Mas, se te submeteres a elas com relutância, aumentarás em vez de diminuir a tua miséria. Si vero egre feras, neque calamitatum minorem facies, et maiorem redes procelam. Se quisermos ser salvos, devemos submeter-nos a provações. É por muitas tribulações
que devemos entrar no reino de Deus. Um grande servo de Deus dizia que o paraíso é o lugar dos pobres, dos perseguidos, dos humildes e dos aflitos. Daí dizer São Paulo: é-vos necessária paciência para que, fazendo a vontade de Deus, alcanceis a promessa da recompensa eterna. Falando das tribulações dos santos, pergunta São Cipriano: que são elas para os servos de Deus que o paraíso convida? Será muito para aqueles a quem são prometidos os bens eternos do céu abraçar as curtas aflições desta vida? Em suma, os flagelos do céu não são enviados para nosso prejuízo, mas para nosso bem. Creiamos que estes flagelos do Senhor, com que como seus servos somos castigados, nos vieram para nossa emenda e não para nossa perdição. Deus, diz Santo Agostinho, fica zangado quando não açoita o pecador. Quando vemos um pecador em tribulação nesta vida, podemos deduzir que Deus quer ter misericórdia dele na outra e que troca o castigo eterno pelo temporal. Mas miserável o pecador que o Senhor não castiga nesta vida. Para aqueles que Ele não castiga aqui, Ele entesoura sua ira, e para esses reserva Ele o castigo eterno. Por que motivo, pergunta o profeta Jeremias, por que motivo é próspero o caminho dos ímpios? Por que razão, Senhor, prosperam os pecadores? A isto responde o mesmo profeta: junta-os como rebanho para o degolador e destina-os para o dia da matança. Como no dia do sacrifício as ovelhas destinadas ao abate são reunidas, assim os ímpios, como vítimas da ira divina, são destinados à morte eterna. Destina-os, diz Duhamel, em seu comentário sobre esta passagem, como vítimas de tua ira no dia do sacrifício. Quando, pois, Deus nos envia tribulações, digamos com Jó: pequei e deveras delinqui, e não fui castigado como merecia. Senhor, os meus pecados merecem um castigo muito maior do que aquele que me infligistes. Deveríamos até rezar com Santo Agostinho: queimai, cortai, não poupeis nesta vida, para que possais poupar na eternidade. Quão terrível é o castigo do pecador, de quem o Senhor diz: compadeçamo-nos do ímpio, e ele não aprenderá a justiça. Abstenhamo-nos de castigar os ímpios. Enquanto eles permanecerem nesta vida, continuarão a viver em pecado, e assim serão punidos com tormentos eternos. Sobre esta passagem diz São Bernardo: misericordiam hanc nolo super omnem iram miseratio ista. Senhor, eu não desejo tal misericórdia, que é um castigo que supera todos os castigos. O homem a quem o Senhor aflige nesta vida tem uma prova certa de que é querido por Deus. E disse o anjo a Tobias: porque tu eras aceito a Deus, por isso foi necessário que a tentação te provasse. Por isso declara São Tiago: bem-aventurado o homem que sofre com paciência a tentação, porque depois que tiver sido provado, receberá a coroa da vida. Aquele que deseja participar da glória dos santos
deve sofrer nesta vida como os santos sofreram. Nenhum dos santos foi estimado ou bem tratado pelo mundo. Todos foram desprezados e perseguidos. Neles se verificaram as palavras do apóstolo: e todos os que querem viver piamente em Jesus Cristo padecerão perseguição. Por isso disse Santo Agostinho que aqueles que não estão dispostos a sofrer perseguições ainda não começaram a ser cristãos. Si putas non habere persecutiones, non dum cepisti esse Christianos. Quando estivermos em tribulação, contentemo-nos com a consolação de saber que o Senhor está então perto de nós e em nossa companhia. O Senhor está perto daqueles que têm o coração atribulado. Com Ele estou na tribulação. Segundo ponto, sobre o modo como devemos suportar as tribulações. Aquele que sofre tribulações neste mundo deve, em primeiro lugar, abandonar o pecado e esforçar-se por recuperar a graça de Deus. Porque enquanto permanecer no pecado, perde-se o mérito de todos os seus sofrimentos. De São Paulo: ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, nada disto me aproveita. Se sofresses todos os tormentos dos mártires, ou suportasses ser queimado vivo, e não estivesses no estado de graça, de nada te aproveitaria. Mas para os que sabem sofrer com Deus e com resignação por amor de Deus, todas as tribulações serão fonte de conforto e alegria. A vossa tristeza há de converter-se em alegria. Por isso, depois de terem sido insultados e espancados pelos judeus, saíram os apóstolos do concílio cheios de alegria, porque tinham sido maltratados por amor de Jesus Cristo. Porém, eles saíam da presença do conselho, contentes por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Por isso, quando Deus nos visita com qualquer tribulação, devemos dizer com Jesus Cristo: não hei de beber o cálice que meu Pai me deu? É preciso saber que toda tribulação, embora venha dos homens, nos é enviada por Deus. Quando estamos cercados de tribulações por todos os lados e não sabemos o que fazer, devemos voltar-nos para Deus, o único que nos pode consolar. Assim o rei Josafá, em sua angústia, disse ao Senhor: como não sabemos o que devemos fazer, por isso não nos fica outro recurso que voltar para ti os nossos olhos. Assim também Davi, na sua tribulação, recorreu a Deus e Deus o consolou. Na minha tribulação clamei ao Senhor e Ele ouviu-me. Devemos dirigir-nos a Deus e orar-lhe, e nunca deixar de orar até que Ele nos ouça. Como os olhos da escrava estão postos nas mãos de sua senhora, assim os nossos olhos estão fixos no Senhor nosso Deus, até que tenha misericórdia de nós. Devemos manter os nossos olhos continuamente levantados para Deus e devemos continuar a implorar a sua ajuda até que Ele se compadeça das nossas misérias. Devemos ter uma grande confiança no coração de Jesus e não devemos imitar certas pessoas que perdem imediatamente a coragem
porque não se sentem ouvidas logo que começam a rezar. A elas se aplicam as palavras do Salvador a São Pedro: homem de pouca fé, por que duvidaste? Quando os favores que pedimos são espirituais ou podem ser proveitosos para as nossas almas, devemos estar certos de sermos ouvidos, desde que perseveremos na oração e não percamos a confiança. Todas as coisas que pedirdes orando, crede que as haveis de conseguir e que as obtereis. Nas tribulações, portanto, nunca devemos deixar de esperar com confiança que a misericórdia divina nos consolará. E se nossas aflições continuarem, devemos dizer com Jó: ainda que ele me matasse, nele esperarei. As almas de pouca fé, em vez de se voltarem para Deus nas suas tribulações, recorrem aos meios humanos, provocando assim a cólera de Deus e permanecendo nas suas misérias. Se o Senhor não edificar a casa, é em vão que trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, inutilmente se desvela o que a guarda. Sobre esta passagem escreve Santo Agostinho: ipse edificat, ipse intellectum aperit, ipse ad finem applicat sensum vestrum. Et tamen laboramus et nos tanquam operari, sed nisi Dominus custodiere civitatem. Todo bem e todo auxílio devem vir do Senhor. Sem Ele, as criaturas não nos podem ajudar. O Senhor queixa-se disso pela boca do seu profeta. Não está, diz ele, o Senhor em Sião? Por que razão me irritaram os seus habitantes com os seus ídolos? Não há bálsamo em Galaad? Ou não se acha lá nenhum médico? Por que não foi, pois, pensada a ferida da filha de meu povo? Não estou eu em Sião? Por que é que os homens me provocam a cólera, recorrendo a criaturas que convertem em ídolos, depositando nelas todas as suas esperanças? Procuram eles um remédio para as suas misérias? Por que o não procuram em Galaad, uma montanha cheia de ungüentos balsâmicos que significam a misericórdia divina? Aí encontrarão o médico e o remédio para todos os seus males. Então, por que é que, diz o Senhor, por que é que vossas feridas continuam abertas? Por que é que não são curadas? É porque não recorreis a mim, mas às criaturas, e porque confiais nelas e não em mim. No outro lugar, diz o Senhor: porventura tenho eu sido para Israel um deserto, ou uma terra de trevas? Por que disse, pois, o meu povo: nós nos retiramos, não tornaremos mais para ti? Mas o meu povo esqueceu-se de mim durante dias sem número. Deus queixa-se e diz: por que dizei, meus filhos, por que não recorreis mais a mim? Tornei-me para vós uma terra estéril, que não dá fruto, ou que o dá demasiado tarde? É por isso que há tanto tempo me esqueceis. Com estas palavras, manifesta-nos o seu desejo de que lhe rezemos, para que nos possa conceder as suas graças. E dá-nos também a entender que quando lhe rezamos, ele não é lento, mas começa imediatamente a assistir-nos.
O Senhor, diz Davi, não dorme quando nos voltamos para a sua bondade e pedimos as graças que são proveitosas para nossas almas. Ele ouve-nos imediatamente, porque está ansioso pelo nosso bem-estar. Não, por certo, não adormecerá, nem dormirá o que guarda Israel. Quando pedimos favores temporais, São Bernardo diz que Deus dará o que pedimos ou algo mais útil. Conceder-nos a graça que desejamos sempre que seja proveitosa para nossas almas. Ou dar-nos-á uma graça mais útil, como a graça de nos resignarmos à vontade divina e de sofrermos com paciência as nossas tribulações, o que merecerá um grande aumento de glória no céu. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria Purissima, sine labore genari concepta, ora pro nobis. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Assim seja. Amém.